O fato é que você está muito engajado desde então, né? Desde os primórdios da geração. Desde o nascedouro da Desde geração antes da conectada. 482, da 482 até a 687 teve um período muito grande de vacância aí de negócio. A É. gente falava muito em energia solar e ninguém comprava. O mercado simplesmente não acreditava que você podia estar gerando sua própria energia e simplesmente não dava ouvidos às propostas que você fazia. E eu ouvi dizer que tem uma história aí, ouvi dizer não, a gente participou dos capacetes amarelos. Conte pra gente exatamente o que é isso de capacete amarelo que marcou o nosso setor em 2019. Para contextualizar o capacete amarelo, vou fazer um mini flashback. 2010 não tinha regulação. 2011, a expectativa de publicar a 482, ela não aconteceu. Então eu comecei a militância solar em 2011 para que a ANEEL publicasse a regulação. Nós éramos um pequeno grupo de mais ou menos 5 pessoas. E aí vem então a publicação em abril de 2012. Só que entrou em vigor só em 12 de dezembro de 2012. E eu já tinha um sistema de 40 kW pronto, instalado, faltando só virar a chave com a regulação lá no interior de São Paulo. Né? Então a gente estava nesse começo, passou por uma dor que foi esperar a regulação com a empresa aberta. E aí trabalhei com off-grid naquele momento. Dali para frente, a gente teve várias etapas como Inmetro, da comissão do Inmetro para certificação de módulo. Certifiquei os primeiros módulos do Brasil. Né? A marca na época era Conergy e Ingley, né? E só tinha Kyocera no Brasil naquela época. Né? Depois nós entramos na comissão do Inmetro para discutir a questão da norma para inversores. E foi aí que eu entrei na área de inversores, com meu irmão fazendo inversores OEM aqui no Brasil. Então a gente teve muito inversor nosso distribuído naquela época. Com essa jornada nasce a AB Solar. Na AB Solar eu entro como coordenador do grupo de geração distribuída. Nós éramos um grupo de trabalho, chamava GT, de trabalho da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, no qual nós tínhamos uma sala lá na Fiesp para uma reunião com 5 pessoas, que eram as pessoas do setor. Né? Importante, assim, Hildo Bet, que tem a PHB, né? Nelson Colaferro, já existia o Rodrigo Sawaia, já estava lá naquela época, mas não existia o Gustavo Buiatti, que então depois virou ao Sol, mas não existia a associação do setor de energia solar, existia a ABINE. E havia interesses difusos, porque a ABINE é indústria brasileira, só que não tinha nada produzido aqui, a gente estava começando esse desenho. Então veio a proposta do Nelson de fundar a AB Solar. Né? Então a gente entra depois coordenador de grupo de geração distribuída para discutir isso, a norma já estava funcionando, e logo no segundo mandato eu entro como vice-presidente da AB Solar. Então tem uma trajetória nessa defesa associativa, antes de ter associação mesmo, e depois. Então vai até 2015. Então, mini flashback aí. O fato é que você está muito engajado desde então, né? Desde os primórdios da geração. Desde o nascedouro da geração antes conectada. Da 482 até a 687 teve um período muito grande de vacância aí de negócio. A gente falava muito em energia solar e ninguém comprava. O mercado simplesmente não acreditava que você podia estar gerando sua própria energia e simplesmente não dava ouvidos às propostas que você fazia. Em 2015, eu acho que na Intersolar, Jormar Brito, que hoje é o vice-presidente do Movimento Solar Livre e fundou a Frente Mineira de Geração Distribuída, foi um dos fundadores da BGD também, me chamou para falar na Intersolar e eu descobri que eu era um dos que tinha mais instalação no Brasil. Se não me engano, eu tinha 250. Eu fui muito conhecido como o cara do primeiro. O primeiro do Pará. O primeiro, não sei não. E por incrível que pareça, eu comecei visitando Fortaleza. Uma cidadezinha chamada Beberibe. Fiz lá uma apresentação. E não rolou aqui. Eu fiquei um tempo no Nordeste, porque eu tinha aquele conceito bem no comecinho. Do sol. Vou onde eu tô no sol. Depois eu voltei para Curitiba e a gente, mesmo tendo sol, vendia bastante, começou a decolar e fez projeto de norte a sul. Mas o fato é que depois vem a 687, aquela revisão, e naquele momento histórico teve uma batalha muito grande para não ter a cobrança do chamado Fio B. Então ali já havia aquele embate. Né? Só que o solar representava quase nada. E a gente venceu aquele momento da história. E aí chegando no capacete amarelo que você perguntou, vem 2019 a gente
15 de outubro de 2019, a ANEEL publica uma tabela, uma escadinha, poucos integradores sabem disso, mas é bom a gente elevar o nível de consciência de quem abriu a empresa depois, né? Ela propôs em cobrar um valor de 63% em torno disso, mandava para a rede e você recebia bem menos, né? E abatia 63%. E foi ali que então, em 7 de novembro de 2019, há uma grande mobilização com mais de 1.000 pessoas, ficou conhecida como Capacetes Amarelos, foi a maior audiência pública da história da ANEEL, tiveram que alugar o Clube do Exército em Brasília para receber. Eu estava liderando isso junto com Eliana de Alagoas, é importante dizer, Sandro lá em Brasília, que é um conhecido em comum nosso, muitas pessoas, Pedro, Christian, que está aqui hoje no Nordeste também, várias pessoas de Brasília colaboraram, ônibus e mais ônibus, gente que foi de avião, foi de ônibus, foi de carro, e teve aquela grande audiência que levou a pauta para a área política. Até então era uma pauta regulatória. Ali então vira político.